Donald Trump vai acabar com o Pix no Brasil, novo tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de dar aquela traulitada no botão de se inscrever. Nessa semana tivemos a notícia que os Estados Unidos podem aplicar um novo tarifaço de cerca de 25% sobre todos os produtos brasileiros por conta do Pix. Mas a história é um pouco mais longa do que isso, do que a imprensa vem propagando. Vocês lembram quando Eduardo Bolsonaro foi até a Casa Branca chorar as pitangas pro Trump e trouxe de presente um tarifaço de cerca de 50% sobre todos os produtos brasileiros? Pois é, depois disso a taxa até foi revogada, né? Mas foi a partir dali que um órgão americano conhecido como USTR começou uma investigação para analisar as práticas comerciais do Brasil que possivelmente estariam prejudicando as empresas americanas. E agora, depois de quase um ano e depois, coincidentemente, de mais uma visita de um Bolsonaro à Casa Branca, esse relatório finalmente veio a... Assim, as conclusões desse relatório não precisavam de um ano ou até mesmo de um órgão americano estudar todas as questões brasileiras. Todas as conclusões bastavam um americano abrir um jornal brasileiro, Folha, Estadão, UOL, qualquer que seja, que já ia descobrir tudo isso. E eu vou trazer para vocês. A primeira conclusão é que tribunais brasileiros emitiram decisões sigilosas obrigando empresas americanas de redes sociais a removerem alguns conteúdos sem explicar o motivo e sem tornar isso público. Basicamente o que ele tá falando aqui é sobre aquele tal do Alexandre Files, não sei se vocês lembram disso, mas foram documentos expostos pelo próprio X, o antigo Twitter, mostrando que o Alexandre de Moraes mandava ordens sigilosas obrigando a rede a suspender determinados conteúdos e determinados perfis. E ainda que eu concorde que essas medidas do Alexandre de Moraes fossem extremamente grotescas e absurdas, não é uma taxação de 25% sobre as exportações brasileiras que vai resolver esse tipo de problema. E a segunda conclusão do relatório é que o Brasil teria acordos preferenciais a produtos mexicanos e indianos, mas o que é algo totalmente normal também e que não é uma taxação de 25% que vai resolver esse tipo de problema. Os próprios Estados Unidos têm acordos comerciais com diversos países e que dão preferências a outros do que o do Brasil. Dá só uma olhada na terceira conclusão desse relatório. Segundo os Estados Unidos, o Brasil não adotaria medidas práticas para acabar com práticas de suborno e corrupção. E o pior de tudo é que eu concordo com esse relatório dos Estados Unidos. O Brasil deveria endurecer muito mais o combate à corrupção. O ponto é que isso acontece há décadas no Brasil e nunca foi impeditivo para o governo americano deixar de comercializar com o Brasil. E uma das últimas conclusões do relatório é que o Brasil teria um grandíssimo arcabouço legal para combater o desmatamento, mas não consegue fazer isso de forma eficaz. Ora, hein? Quem diria que a Marina Silva não conseguiria combater o desmatamento e a queimada no Brasil? Mas isso também já era algo extremamente esperado, devido a todo o histórico que ela teve no outro governo Lula, que ela também foi ministra. Ou seja, tudo isso que eu falei até o momento para vocês são motivos que já existiam há muito tempo aqui no Brasil e que os Estados Unidos já sabia de tudo isso. Agora, o ponto é que tudo isso é uma cortina de fumaça em relação a justamente o caso do Pix. A grande crítica do governo americano em relação ao sistema do Pix no Brasil é que, ao mesmo tempo, o Banco Central seria o regulador desse mercado e quem opera esse produto. Para além disso, ele ainda obrigaria todos os bancos a colocarem na sua página inicial a opção do Pix. Ou seja, como se fosse um jogador que, ao mesmo tempo em que ele joga por um time, ele também é o árbitro. Agora, a verdade por trás disso é que existe um interesse comercial muito grande das empresas de pagamento norte-americanas. Somente no ano passado, o Pix movimentou mais de 35 trilhões de reais. Empresas como Visa e Mastercard deixaram de arrecadar cerca de 18 bilhões de reais. É um mercado muito grande que você tem no Brasil, tanto para as empresas de bandeiras de cartão de crédito, as próprias empresas de cartão de crédito, as maquininhas de cartão e os próprios bancos têm interesse nisso. Hoje, mais da metade de todas as transações financeiras realizadas no Brasil são feitas através do Pix. Agora, o pior de tudo é ver o Flávio Bolsonaro não defendendo algo que foi implementado durante o governo do próprio pai. Tudo isso para manter uma posição subalterna aos Estados Unidos. Ele chegou ao ponto, ao cúmulo, de falar que esse tarifaço do governo americano não seria para as empresas brasileiras, mas seria somente para o Lula. Seria uma retaliação ao Lula e não às empresas brasileiras. Então quem está sendo retaliado não são as empresas brasileiras, quem está sendo retaliado é o próprio Lula. Cara, isso assim lembra muito a Janja falando sobre a China, que a tarifa não seria para os consumidores e sim para as empresas. O Trump não tem poder para chegar aqui e acabar com o Pix, ou mesmo fazer uma pressão para que isso aconteça. Agora, ver o dito candidato da direita não se manifestando contra isso é um dos grandes absurdos que existe. E é justamente por isso que eu digo pra vocês, o único cara que realmente vai defender a soberania brasileira, e não a soberania dita do Lula, viu? A soberania de fato é um cara chamado Renan Santos. Se você concordou com o que eu falei e acha que isso também é um absurdo, já clica em se inscrever e deixa o like no vídeo. Eu sou Rafa Minato, pré-candidato a deputado estadual pela Missão. Nós somos o único grupo que fizemos pesquisas com especialistas de todas as áreas para trazer o que tem de melhor no mundo para funcionar no Brasil, e nós teremos o programa mais detalhado e a fundo e sem nenhum receio de trazer propostas impopulares, mas que o Brasil precisa passar por reformas que são impopulares, mas que se ele não passar, ele nunca vai se transformar num país sério. Se continuar nessa coxa de retalhos que a gente sempre faz, nesse puxadinho que a gente sempre faz,
coloca um arcabouço fiscal aqui, uma PEC da transição ali, abre um espaço fora do arcabouço, coloca o pé de meia fora num fundo privado, abre espaço de precatório artificialmente. Então, se a gente continuar com essa quantidade de artifícios que você tem no orçamento, que só levam a gente para a catástrofe que a gente está vivendo nos últimos 40 anos, isso nunca vai funcionar. Eu tenho revisado e o nosso programa está no que a gente chama de livro amarelo do Partido Missão, que é onde a gente tem o diagnóstico de onde nós estamos, de onde nós viemos, para onde a gente quer ir, e depois o programa final, que são as nossas propostas para cada setor: saúde, educação, infraestrutura, defesa, meio ambiente, por aí vai. E é um programa extremamente detalhado, é um programa robusto, e eu digo com tranquilidade, todo mundo sabe que para você disputar uma eleição para presidente, você precisa protocolar um programa de governo no Tribunal Superior Eleitoral. Os outros programas vão parecer rascunho de quarta série perto do nosso. Eu preciso de ajuda para comprar um motorhome para rodar pelo Brasil. Eu preciso que você me dê esse motorhome. E com ele eu vou rodar o país inteiro e eu vou derrotar Lula, Flávio Bolsonaro, qualquer um que aparecer pela minha frente. Eu tô trabalhando muito mais do que todos os outros pré-candidatos. E eu tô subindo nas pesquisas. E sim, eu vou vencer as eleições. Para fazer isso, entretanto, eu preciso de estrutura. Você precisa me ajudar. Eu não tô contando com nenhum super empresário. O Vorcaro não é meu super amigão e não vai me dar nenhum dinheiro. Eu também não tenho a máquina do governo do PT, nem vou comprar votos com isso. Então, papo reto, eu preciso rodar o Brasil e precisa ser de motorhome, porque de dia eu paro nas cidades e faço evento, e de noite, enquanto estiver dormindo, a equipe vai estar dirigindo, cobrindo grandes distâncias. Eu não preciso de nenhuma mordomia, eu não preciso de jatinho, eu só preciso que você doe. Entre na minha vaquinha, que já está em primeiro em todo o Brasil, e me ajude a vencer essas eleições. Qualquer valor importa. Mas se você doar mais, eu vou ficar bem feliz. Isso que a gente está fazendo é único e vai entrar para a história do Brasil. Venha fazer parte dessa história comigo. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República e conto com você nessa missão. Você tá vendo que de longe ele é o mais preparado, né? Então compartilha logo esse vídeo pra gente construir a pré-candidatura à presidência da República vitoriosa historicamente nesse país. Gostou desse corte? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.